E não deu para o João Fonseca, eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, após uma batalha contra o Karen Khachanov. Nós falamos aqui no nosso vídeo de pré-jogo que o desgaste físico do João poderia impactar no desempenho do João, inclusive foi isso que fez eu colocar o Khachanov como favorito para o jogo. Na minha opinião, era um jogo muito meio a meio e que talvez a parte física fosse ser predominante ali no jogo, né? Então foi o que aconteceu. O Khachanov fez um jogo perfeito no primeiro set. João na raça, assim, muito coração, muita mentalidade, conseguiu levar o jogo pro terceiro set e no detalhe o Khachanov ganhou. No vídeo de hoje a gente vai analisar esse jogo, pontos positivos, pontos negativos. Na minha opinião, fica praticamente algo 100% positivo dessa participação do João em Paris. Ele vai forte para Atenas, né? Vou até falar o que eu tava pensando aqui, eu não queria falar antes, mas eu acredito que se o João passasse hoje pelo Khachanov, ele dificilmente jogaria Atenas, porque ele já estava com um desgaste físico muito grande, né? Da semana passada. O João ainda é um tenista em formação, fisicamente falando, né? Então, com certeza, ele estava sentindo. E tem um outro detalhe: o russo jogou na segunda, então ele descansou um dia a mais e o jogo dele durou pouquíssimo. Foi um duplo 6-1, né? Então, isso influenciou demais ali no resultado do jogo. Mas vamos analisar o jogo aqui. Vou pedir a sua inscrição aí no canal. Estamos aí agora na nossa nova meta, 7 mil inscritos. Quem sabe em Atenas a gente faz uma profecia nova e não consegue atingir esses 7 mil inscritos aí no canal. Então vamos lá, direto aqui para análise do jogo. 2-1 para o Khachanov, parciais de 6-1, 3-6 e 6-3. O russo conseguiu elevar demais o nível no terceiro set, fez um grande jogo. Eu vou colocar já o card de números e a gente tem algumas coisas importantes para dizer, inclusive sobre essa questão física do João. Primeiro ponto, um dos grandes diferenciais do João em Basel foi o seu saque, né? Ele sacou muito bem durante a competição e principalmente nas fases decisivas. Já no caso de Paris, ele sacou relativamente bem contra o Shapovalov e hoje ele não sacou bem. Olha só, o João colocou 59% de primeiro saque em quadra. Isso é extremamente abaixo da média dele. A média dele é 67% e ele vinha fazendo acima de 70% nos últimos jogos. Então isso também mostra que havia um desgaste, né? Que o João não estava conseguindo colocar muita potência no saque. O saque bem mais lento também. Fez muitos aces. O Khachanov é um cara que costuma tomar bastante ace também. Mas o Khachanov, ele retornou muito bem hoje, né? No primeiro set, o João não estava conseguindo fazer nem pontos no seu saque direito, porque o Khachanov conseguia devolver tudo que era saque. O próprio russo falou na entrevista pós-jogo que o placar do primeiro set não reflete o que a dificuldade foi o jogo. O placar aparentou um jogo fácil, mas de fato não foi. E realmente aconteceu, porque os pontos importantes ele acabou ganhando. A primeira quebra dele veio no primeiro breakpoint dele. E o João não estava conseguindo. No saque do Khachanov, o João chegava a pressionar, mas não o suficiente para ter chances de quebra. Então o primeiro set foi realmente um atropelo do tenista russo. O João já estava com energia baixa, mas no segundo set ele conseguiu uma quebra no único breakpoint que ele teve no jogo. Ele foi lá, quebrou o russo logo no primeiro game de saque do russo no segundo set. Conseguiu sustentar essa quebra pelo set inteiro. E no terceiro set, o russo, como eu disse, ele elevou demais o nível, sacou demais, fez uma quantidade enorme de aces no terceiro set. Aliás, os dois sacaram muito bem. E o João acabou sendo quebrado ali num 3-4, sem colocar um primeiro saque naquele game. Então ele foi quebrado ali, acho que foi 15-40 e a quebra, e ele não colocou nenhum primeiro saque nesse game. Então foi um game super atípico. O João vinha jogando muito bem os games de saque. E no último game, é digno de aplausos a raça que o João deu. A gente falou aqui no pré-jogo que esse jogo era um jogo previsível, entre aspas, do russo, muito eficiente, mas previsível, e que ele poderia dar ritmo de jogo para o João. E de fato isso aconteceu. Após o segundo set, a pancadaria do Khachanov, ela não muda, né? Ela é direita, esquerda, ele não muda. Ele até tentou dar uma ou outra deixadinha, mas não é muito a dele. Ele gosta do jogo de base. E o João, ele conseguiu se adaptar a esse jogo do russo, mesmo com todos os problemas físicos. Assim, para mim o João tava 70%, 60% da sua capacidade física hoje. Ele estava muito abaixo fisicamente, muito desgastado. Isso dava para ver. E mesmo assim, o João conseguiu se adaptar ao jogo do russo, conseguiu achar
maneiras de conquistar os pontos. O João chegou a fazer pontos jogando bola alta, funda, dando muita deixadinha, subindo muito a rede, que não é característica dele. Então ele surpreendeu positivamente, no sentido de que chegou um momento do jogo que o Caixa 9 estava preocupadíssimo com o jogo, porque ele não estava conseguindo jogar, que o João achou a estratégia para jogar com ele. A gente falou isso aqui no pré-jogo, que o fato do Caixa 9 ser um tenista previsível faz com que ele dê ritmo para o adversário e isso possa ser um ponto positivo para o João. E de fato foi. No segundo set o João conseguiu encontrar o jeito de jogar, foi mais agressivo. O Caixa 9, óbvio, diminuiu um pouco o nível dele, porque o nível que ele jogou no primeiro set é coisa assustadora, ele também não errava uma bola. Ele é um tenista sólido, mas no primeiro set estava muito acima do normal. E no segundo e terceiro set, principalmente no segundo set, caiu um pouco o nível. No terceiro set, o Caixa 9 foi muito bem no seu saque, mas não é que ele aumentou muito o nível na troca de bolas, assim. Foi um jogo equilibrado, decidido no detalhe, e para mim, o jogo foi decidido no aspecto físico. Quando a gente analisa os números, veja só, o return rating do João, 175, é o primeiro em média da ATP. Por que isso? Porque ele aproveitou o único breakpoint que ele teve. Então ele foi letal no saque do Caixa 9. Mesmo o Caixa 9 sendo o terceiro, terceira nota ali em serve rating. Então é até meio estranho você falar, pô, o cara é o terceiro em serve rating e o João é o primeiro. Porque ele soube aproveitar bem o breakpoint e o Caixa 9 não soube, né? O Caixa 9 teve 10 breakpoints e conseguiu 3 quebras. E quando você analisa o número de winners, veja só, o João deu 32 winners. É muito winner. Bastante erro não forçado, mas é mais winner do que erro não forçado. O Caixa 9 deu 23 winners, 18 erros não forçados. Então, no contexto geral, considerando todas essas questões, o João chegou a pedir atendimento no primeiro jogo. O João, gente, é um tenista que dificilmente ele joga 2 semanas seguidas, assim, com jogos todos os dias, e foi o que aconteceu. Ele descansou na segunda, que basicamente foi o dia de viagem dele. Ele foi em quadra já na terça-feira sem poder treinar, eliminou o Shapovalov, que é um top 25, e hoje pegou o número 14 do mundo, que já foi campeão aí em Paris, e inclusive tem só boas campanhas. O Caixa 9 estava no habitat dele, e o João, na minha opinião, ele só não ganhou o jogo pelo aspecto físico. Então, eu só tiro coisas positivas dessa participação do João em Paris e vou falar aquilo que eu pensava. Na minha opinião, no meu íntimo aqui, eu imaginava que se o João ganhasse hoje, ele não jogaria Atenas. Porque ele amanhã já seria quinta, ele jogaria na quinta, ele só teria sexta para descansar, já teria que viajar para Atenas, seria aquela correria e pelos resultados eu imaginava que o João não jogaria Atenas. Isso a gente nunca vai saber. Mas eu acredito que a derrota dele hoje ainda dá tempo dele jogar Atenas, descansar esses dias aí, né? Só treinar mais leve e tal. E chegar inteiro para jogar Atenas. O João vai ser cabeça de chave em Atenas. É um torneio que tem o Djokovic, né, como principal favorito. O João, se eu não me engano, vai ser o 6º cabeça de chave. Então é uma grande oportunidade, quem sabe, do João até fazer uma final, por exemplo, com o Djokovic. Imagina só. E é um torneio mais esvaziado, com menos nomes de peso, e o João chega como um dos favoritos para o título. Então, acho que assim, dos males o menor. Acredito que essa derrota do João vai fazer com que ele chegue forte em Atenas. Tomara que ele jogue Atenas, né? E, aliás, a gente vai fazer todo o conteúdo de pré-torneio, né? Na sexta-feira vamos fazer aqui o conteúdo total de Atenas, últimos campeões, características e tudo mais que vocês estão acostumados. Aliás, falando em características, a lentidão do piso de Paris me assustou. Eu falei no primeiro dia aqui que o piso estava mais lento do que o normal, né? Muito mais lento que Bruxelas, mas assim, uma lentidão assustadora do piso. Parecia um torneio no Saibro, assim, muito lento o piso. A gente está falando de um torneio de quadradura indoor que tem que ter como característica a velocidade da quadra. Então a bola prendia demais na quadra. Isso atrapalhou demais o João, porque o João vinha numa sequência, num ritmo de jogo, que ele estava conseguindo dar muitos winners em Bruxelas, e a mesma velocidade de bola que ele dava lá em Paris, no caso, ele não conseguia fazer o winner. Então isso atrapalhou demais, quadra muito lenta, não gostei. Espero que em Atenas seja mais próximo da condição que tem que ser um jogo de hard indoor, né? Senão não faz indoor, faz logo no Saibro ou faz numa quadradura lenta. Mas dito isso, estamos firmes e fortes aqui. João chega forte para Atenas, tá tudo certo. Acredito que não tem que ficar bravo com essa derrota, não tem crítica a fazer. O João ainda mostrou muito coração e por pouco ele não levou essa partida contra o Caixa 9, certo? Estaremos aqui sexta-feira para a gente ter a finaleira e última semana do João com o torneio nível ATP. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.